Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana começando aí, a gente trazendo atualizações de mercado para vocês aí que nos acompanham. E a priori, né, eu já vou começar falando um pouquinho sobre um fato que me chama a atenção, né? O CPEA do dia 11 de novembro saiu com preço de 334,60. E esse preço, só para salientar para todo mundo que nos acompanha, está apenas 4,96% abaixo da nossa máxima nominal histórica, que é os R$ 352 lá de março de 2022. Em reais por arroba, eu estou falando basicamente de uma diferença de R$ 17,45, né? A gente já caminha para uma valorização aí desde a mínima desse ano, que foi os 216 lá de maio, né? Em torno de 215, na verdade, 215,30 que foi a mínima do ano. É uma valorização do boi gordo CPEA no intervalo de 5 meses, que já chega a R$ 120 por arroba. E comparativamente falando com a última vez que a gente bateu uma máxima, que foi lá em março de 2022, eu estou falando de uma diferença que está em apenas 5%. Então, se a gente subir mais R$ 17,45 nas próximas 2 semanas, a gente refaz a nossa máxima histórica, basicamente depois de 2 anos e 8 meses, mais ou menos, que vai dar, e foi lá em março de 22. Então, um mercado que veio muito forte nesses últimos dias e que surpreende justamente por essa intensidade, né? Da mesma forma que a gente teve um mercado muito ruim no ano passado, em setembro, né? Final de agosto e início de setembro de 2023, a gente vê agora o mercado virar para cima de uma maneira muito robusta, né? De maneira muito intensa. E por enquanto, se eu for falar do que eu estou vendo, e aí eu acho que a Laurinha até pode trazer depois de mim aí o que a gente está vendo, o mercado ainda é muito firme, né? Então, da perspectiva de preços, o mercado anda muito bem. A gente até discorreu um pouquinho sobre isso na semana passada, ali, das motivações dessa valorização. O que acontecia para que o preço do boi gordo continuasse subindo, né? Falamos muito sobre demanda externa, gatilho da exportação e depois uma demanda interna que se mostra, e trouxemos alguns gráficos aí, e se mostra uma das principais motivações para que esse preço do boi gordo caminhe de maneira muito forte. E, inclusive, só para, antes de chamar a Laurinha aqui para comentar com a gente, só vou falar sobre o IPCA, que saiu ali no, na sexta-feira passada, né, dia 8 se não me engano, de novembro, isso, dia 8 de novembro, e a gente trouxe ali o preço das carnes, da carne bovina, mas quase todas as proteínas animais passando por um processo muito forte de valorização, e eu pontuo isso, né? Eu já tinha falado anteriormente com toda a equipe e também com os nossos clientes aqui, sobre como a gente vai ter que começar a se posicionar estrategicamente para que o mercado, né, a economia, os noticiários comecem a culpabilizar a inflação, a carne bovina como a vilã da inflação. Então é bom ficar atento a isso, porque foram 2 anos de muito prejuízo para que o mercado se ajustasse como está se ajustando agora. Então, isso vai continuar a ocorrer. Provavelmente em novembro a gente vai ver repasse do varejo para o consumidor final, e justamente aquela pontuação que a gente trazia, né, sobre como o consumidor vai reagir a esse aumento de preço. Por enquanto, o que a gente consegue ver ainda é um consumidor aceitando esse aumento de preços, mas o fato é que o IPCA de setembro já trouxe um aumento de preço da carne bovina, o IPCA de outubro trouxe o maior aumento de preço desde novembro de 2020, e novembro de 2024 pode ser que a gente veja de novo aumento de preço da carne bovina, justamente por conta dessa necessidade de repasse do varejo para o consumidor final. Além disso, acho que só para acho que o ponto inicial é esse. Aí eu vou pedir para a Laurinha trazer o que ela tem visto do mercado, seja paulista, seja de reposição também. Laura, ela está contigo. O que você tem visto por aí? Olá, pessoal. Obrigada, Iago. Bom, o mercado, mais uma semana de firmeza aí nos preços, né? A gente tá vendo um boi firme em São Paulo, na casa de 335. Perdão. Rua barulhenta aqui. Bom, e nós estamos vendo aqui preços de 335 firmando cada vez mais no estado de São Paulo. Uma alta aí na casa de 2% em relação ao que a gente estava vendo na semana anterior, e é a 22ª semana consecutiva de valorização, né? Então, como você comentou, a gente está passando aí, chegando de uma valorização de quase R$ 120 num período de 5 meses. Algo histórico que a gente nunca tinha visto na pecuária brasileira e que fez com que a gente chegasse muito próximo dos principais
e dos maiores preços nominais da arroba. E um ponto que eu acho interessante assim da gente observar também é que o mercado futuro ele vem acompanhando essa valorização. Então hoje, por exemplo, nós estamos passando por alta também, exatamente nesse momento, né, dia 12/11 às 11 horas da manhã, nós estamos passando com uma valorização, por exemplo, o contrato de dezembro, de 1%, chegando aí aos 333,50. Mas um ponto que eu acredito que chama atenção é que essa curva está ficando negativa, vamos falar assim, né? Se a gente observa os preços praticados hoje no físico em relação à expectativa que a Bolsa tem para um futuro próximo, a Bolsa acredita hoje que o boi vai passar por uma desvalorização nos próximos meses. Geralmente, o novembro é um mês muito aquecido mesmo, né, para preços da arroba bovina, por um estímulo que a gente tem do mercado doméstico, por um estímulo que a gente tem também de exportação, que no geral, no segundo semestre, ela tem um bom desempenho, a gente está observando isso, né? Batemos um recorde agora em outubro de exportações, o novembro também tem começado bem, e a tendência é que a gente mantenha um ritmo bom de exportações aí, auxiliado também pelo dólar, né, que está em alta. Então, alguns motivos aí nos ajudam a crer que a tendência para esse mês é de continuar com esse cenário um pouco mais positivo. Tem essa questão que você comentou, né, Iago, do IPCA, mas não acredito que isso vai ser um grande problema pelo momento que nós estamos de reta final do ano, 13º salário, e um momento também que a população, no geral, faz mais confraternizações ali, isso acaba estimulando o consumo de carne bovina. Mas isso me chama a atenção, esse deságio hoje que o mercado futuro paga, né, e ao que nos parece, assim, a gente tinha até um receio, né, em relação aos abates de novembro poderem vir um pouco mais volumosos, pela oferta de animais de confinamento, principalmente, né, as margens do confinamento, se a gente pega ali 3 meses atrás, estavam bastante interessantes, chegaram a bater 12%, 13%, algo histórico, né, se você pensar ali numa rentabilidade de 4% ao mês, uma rentabilidade bastante atrativa. Então, a gente sempre apontou aqui que isso poderia ser um risco e que poderia nos levar a uma oferta maior de animais agora, nessa reta final do ano, principalmente em novembro, mas não é isso que está acontecendo. E aí depois eu vou abrir também, Iago, se você quiser comentar um pouco e trazer os números, né? Você tinha pegado aí os números já desses primeiros dias úteis de novembro, mas, então, ou seja, né, aparentemente, um dos riscos que a gente tinha de uma possível queda ou recuo do boi para agora, esse final de ano, não tem acontecido até então, pelo menos. A gente tem que ir acompanhando isso de perto, mas esse aumento da oferta ele não está sendo observado por enquanto. E também essa carne um pouco mais cara que está chegando para o consumidor final, né? Um pouco não, já significativamente mais cara, pelo menos é o que a gente tem escutado, inclusive, de reclamações, né, nas nossas redes, quando a gente posta algum vídeo, o pessoal já tem se posicionado muito, a carne aqui na minha região está ficando mais cara e tudo, e isso de fato a gente está observando não só no IPCA, no indicador de inflação, mas na gôndola dos supermercados, dos açougues mesmo, né, nessa observação que a gente sempre faz aqui do mercado. Mas aparentemente isso ainda não está sendo um problema. O que a gente está levando de carne para o mercado doméstico está sendo suficiente para ter um bom escoamento aí. Mas eu acho que, no geral, é isso, né? Acho que observar em relação a esse desânimo, se a gente pode dizer assim, que o futuro tem hoje em relação ao físico, e não é nada muito significativo, né? Então, por exemplo, para o janeiro está falando de uma queda de R$ 5, um preço de 328, que ainda assim é um preço bastante interessante. Mas já nos coloca aí que o mercado talvez não estaria tão aquecido como está hoje para os próximos 2 meses aí de dezembro e janeiro. O dezembro me preocupa um pouco menos, já o janeiro me preocupa um pouco mais, justamente por essa questão de demanda, né? Que é um dos principais pontos que tem sustentado o preço da arroba bovina, tanto demanda interna, que costuma reduzir, né? Porque o contexto de janeiro ele é bem diferente do contexto que a gente tem agora em novembro, em dezembro, e exportação também tende a reduzir um pouquinho. A gente tem o Ano Novo Chinês ao final de janeiro, isso é um ponto que pode auxiliar, ao meu ver, aí na gente ter um bom desempenho de exportação, talvez até a primeira semana, né? Pensando em tempo hábil para chegar essa carne bovina no final, mas já num tempo bem limite, assim, já começa a ficar bem apertado. Mas, no geral, janeiro é um mês que traz um pouco mais de preocupação, assim, sim. E eu acho que essa curva de preços que a Bolsa está trazendo para o primeiro trimestre do ano que vem, ela é justa, e eu reposiciono aqui, né, e reafirmo mais uma vez a oportunidade de put. Hoje, com esse boi de 328, você consegue adquirir ali uma put na casa de 315,
pagando um preço bastante interessante. 3 e pouquinho, é possível fazer isso hoje. Então, um preço de 315, que até pouco tempo atrás era um grande sonho para a gente, hoje está sendo realidade, né? Você garantir um preço mínimo, dá uma margem bem interessante, principalmente se pensar em animais de pasto, até boi de confinamento também se consegue uma margem legal nesses preços. Então, acho que é isso, né? Levantar um pouco desse receio que o mercado futuro está hoje posicionando, que não até então não tem nenhum sinal no físico, até então o físico é bastante forte, mas o futuro está se posicionando e eu acho que é válido esse receio para os primeiros meses do ano, porque acho que é algo unânime, assim, acho que todo mundo concorda, né? Que sempre que o movimento ele é muito brusco, como tem acontecido, né? É uma valorização muito significativa no espaço de tempo curto, a gente tem que ficar atento aí para não ser pego de surpresa com nenhum ponto. Saiu até uma especulação esses dias, né? Graças a Deus era fake news, de um caso aí de vaca louca em humanos, e isso já levantou algumas especulações no mercado pecuário. Graças a Deus não era nada, mas é importante para nos lembrar que a gente não está no controle do futuro, né? Então, imagina se acontece qualquer coisa nesse sentido, a gente vê os preços caindo com uma dependência tão grande como nós estamos de exportação, o risco seria ainda maior, né, para o mercado. Mas eu acho que seria essa a minha contribuição aí para o podcast de hoje. Então, só para pontuar, né, a questão do bezerro também, que eu acho que é importante a gente trazer, a gente ainda tem continuado a ver, né, uma redução no peso dos animais, a parcial dos bezerros que estão sendo informados ao CPEA, bateu até agora, né, dia 11 de novembro, bateu uma parcial de 181 quilos por animal, que é o menor nível de peso de bezerro desde dezembro de 2019. Quando a gente avalia o preço subiu de outubro para novembro, né, na parcial, e com isso, em reais por quilo, a gente tem o preço do bezerro hoje batendo em torno de R$ 14 o quilo. Nominalmente, é sim o maior preço ali desde dezembro de 2021, né? A gente está com o maior preço do bezerro desde esse período ali, desde dezembro de 21. Porém, se a gente deflacionar, isso que importa no final do dia, a gente tem o maior preço desde fevereiro de 22, ou seja, e se a gente for voltar para a máxima histórica do preço do bezerro, que foi lá em março de 2021, a gente está falando de um bezerro de 17,80. Então, existe um caminho longo para a gente falar sobre essa valorização do bezerro, e quando a gente vai comparar o preço do bezerro com o preço do boi gordo, que os dois em quilos, né, que é o certo a se comparar, a gente tem hoje um ágio que evoluiu em relação ao último mês, um ágio de 27%. Porém, 27%, 26, 27% é o ágio médio dos últimos 10 anos, ou seja, não é nada fora do padrão. E se eu for avaliar dos últimos 5 anos, o ágio médio do bezerro sobre o boi gordo está em torno aí de 29%. Então, avaliando dessa perspectiva, desculpa, o ágio médio dos últimos 10 anos está em 29%. Ou seja, não há um ágio muito grande do bezerro sobre o boi gordo nesse momento. Quem puxa o bezerro nesse momento é o boi gordo, porque o recriador está mais positivo e por estar mais animado, ele compra esse animal e aceita pagar mais caro. Porém, a gente sabe que durante períodos de retenção de fêmeas histórica, a gente tem um ágio que ultrapassa a casa dos 33, 35, 38, 40%. A gente já chegou a ter, lá em 2021, um ágio de 55, 50%. Então, eu acho que ainda tem um caminho longo a se percorrer, principalmente dessa perspectiva do que o bezerro pode trazer de valorização para o boi gordo, e olhando esses indicadores. Mas é um processo que ainda vai acontecer, apesar dessa alta intensa que o bezerro tem tido nesses últimos meses, em grande parte puxado pela essa valorização que o boi gordo teve. E aí, já vou trazer para a Isa falar um pouquinho sobre abate, né, Isa? Porque a gente teve uma notícia que é contraintuitiva no final do dia, né? A gente tem o preço subindo, mas o abate de animais aí teve uma surpresa, pelo menos para o terceiro trimestre de 2024. Sim, os abates já eles estão batendo recordes, né? No segundo trimestre a gente já observou recorde, e agora renovou esse recorde. Nessa terça-feira, hoje, né, de manhã, o IBGE soltou os resultados preliminares da pesquisa trimestral de abate e a gente observou um crescimento de quase 4% no comparativo trimestral do abate de bovinos, atingindo o maior volume para um trimestre da história. Então, foram abatidas mais de 10 milhões de cabeças no terceiro trimestre de 2024. E também é bom ressaltar que em julho a gente teve a maior quantidade de bovinos abatidos na história em um único mês, com
quase 4 milhões de cabeças abatidas. Deixou 24, né, para trás, que tinha sido o nosso último recorde para o mês. E com isso, 2024, né, apresenta cada trimestre que passa um novo recorde. As outras proteínas, suínos e frango, também apresentaram essa mesma linha. Então, tipo, suínos apresentou um avanço no comparativo trimestral, fechando o terceiro trimestre de 2024 com quase 15 milhões de cabeças encaminhadas para a linha de abate, quase 3% registrado acima do segundo trimestre. E frango também registrou um incremento no comparativo trimestral, com uma expansão de 0,88%. A produção também registrou um novo recorde, então a produção veio bem forte, com 7,60 milhões de toneladas de proteína animal produzidas no Brasil para o terceiro trimestre, sendo o maior volume da história. Para a carne bovina, a gente viu um avanço trimestral de 6,43% e atingimos 2,73 milhões de toneladas, que é o maior volume da história. Então, a gente vê aí os preços subindo, mas também vê os abates e a produção em grande escala, de formas que não foram vistas ainda. E só para pontuar, né, acho que esses números reforçam a ideia de que realmente a gente avançou de patamar dentro da história. E um fato que me chama muita atenção é que a gente teve a maior produção de produção de carnes que o Brasil já teve na história, né? A gente está falando aí de um incremento no final do dia de quase 8 milhões de toneladas de proteína produzidas no país durante esse terceiro trimestre de 2024. E durante, o que me chama mais atenção é que, mesmo com esse nível de produção recorde, todas as proteínas tiveram um avanço de preço no intervalo entre junho e setembro de 2024. E aqui eu estou falando do boi gordo, que a gente vê e fala recorrentemente, porém o suíno vivo, que hoje também vigora entre os maiores preços da sua história nominal, e o frango, que é a proteína que hoje tem uma dificuldade maior para avançar, mas mesmo assim avançou durante esse período. Não está nas suas máximas históricas, mas está próximo. Então, me chama a atenção que a gente tem recorde de produção e ainda assim preço subindo. Ou seja, a explicação não está na oferta, pelo menos não da perspectiva de falar que o preço está subindo por conta de oferta, mas sim por demanda. E aí, quando a gente olha, volta para aquilo que a gente falou na semana passada, sobre como a gente tem, tanto internacionalmente, uma demanda muito intensa, quanto internamente uma demanda que melhorou sim durante esses últimos 2, 3 anos. Então, acho que esses pontos reverberam. E aí, só para trazer um adendo aqui, tá? A gente já soltou na nossa plataforma, né? Vai soltar aí até o final do dia a oferta e demanda de outubro de 2024. Porém, já analisando os números de novembro 24 e pelo que a gente percebe aqui, a gente vai começar a ter uma explicação mais motivada em oferta para esse aumento de preço desses últimos 30 dias, tá? E aí a gente sai um pouquinho do terceiro TRI que acaba em setembro 24 e falando do que acontece agora, nesses últimos 30 dias, a gente provavelmente vai ter uma queda no abate. Então, o quarto trimestre de 2024 deve reservar, sim, uma menor produção, pelo menos de carne bovina. E isso, e agora sim, a gente consegue falar que a oferta está explicando um pouquinho desse aumento de preço, porém, como ressaltar aqui, tá? Mesmo projetando uma queda no abate de novembro, a gente ainda está falando num dos maiores níveis de abate para o mês de novembro, tá? Então, acho que é bom só salientar esses pontos aí para a gente ter uma conversa mais calibrada, mas esse é um assunto para lá no dia 5 de dezembro para a gente ter. Bem, acho que é isso. Da parte de grãos, eu vou chamar aqui já o Stefan e o Rodrigo para falar um pouquinho sobre o que eles têm visto aí da parte de grãos. Valeu, Isa, brigadão. Bom, turma, aproveitando aí que o Iago já comentou do cenário de proteínas que está bastante positivo aí para suinocultura, avicultura, pecuária de corte, enfim, de forma geral, né? Isso é o que está ajudando a dar a firmeza e sustentação aos preços de milho. Acho que esse é o principal fator de a demanda, por mais que o milho já subiu aí, saiu lá da casa dos 56, R$ 58 a saca no pico da colheita ali em meados de julho, ele já subiu aí praticamente 33%, né, batendo aí as referências de 74, 75 na baliza do CPEA, base São Paulo, e tem como esse fundamento aí, né, de demanda, o principal aí causador desse movimento de sustentação de preços. Quando a gente olha para a exportação, ela vem trabalhando dentro de uma banda confortável aí de
38 milhões de toneladas na projeção para esse ano de 2024. Principalmente esse último mês, o mês de outubro aí, foram praticamente 6,4 milhões de toneladas de milho exportadas, né, totalizando aí praticamente 30 milhões de toneladas de milho. E a gente tem os próximos 2 meses aqui que vamos ver como que vai ser esse redirecionamento, porque Estados Unidos está exportando muito forte, está roubando demanda de exportação do Brasil. Da mesma forma, também a gente tem esse cenário doméstico que paga mais caro. Por mais que a gente teve aí dólar e Chicago ajudando bastante nessa questão da precificação, a gente tem um movimento doméstico que também, de alguma forma, ajuda a atenuar essa perda de competitividade para a exportação, agora em novembro, dezembro, e o mercado doméstico arbitrando mais em preço. Agora, o ponto é, né, ainda tem bastante milho em estoque, né, quando a gente olha nas projeções aqui, a virada desse ano, a gente vai passar aí praticamente no mesmo patamar do ano passado, ou pouca coisa, talvez, aí de diferença. E esse milho uma hora vai ter que aparecer no mercado doméstico. O ponto é se a demanda vai deixar esse mercado arrefecer em relação aos preços. Por enquanto, quando a gente olha para a safra de soja, que teve um começo conturbado ali em outubro, o plantio tirou todo o seu atraso, né? Hoje a gente fala aí de 65% de área plantada, 63% o último número da Conab, e com um cenário de safrinha que ele ainda é bastante positivo para 25, né? Tem janela de plantio de certa forma contratada e cabe aí a decisão do agricultor se ele o que ele vai fazer com a segunda safra do ano que vem, uma vez que ele ainda tem pacote de insumos aí para ser negociado. E em relação à janela, que ela segue, que ela foi aí de alguma forma contratada, né? As expectativas para 2025 são positivas em termos de ampliação de área e também para um cenário de produção, considerando que a gente tem um cenário de clima normalizado. Acho que pontos importantes da semana passada vieram aí com uma salada de atualizações, né? Eleições nos Estados Unidos, que é negativo para a precificação em Chicago, tanto de soja quanto de milho, mas isso abre uma brecha para os prêmios aqui no Brasil de soja, de milho, de outras commodities aí, compensar em quedas de Chicago que eventuais venham a acontecer aí, olhando para as decisões que Trump vai tomar no seu próximo mandato, né, uma vez que é configurada aí uma nova guerra comercial, não somente com a China, mas com outros países. Então, o Brasil tende a sair num cenário positivo, caso isso, dependendo de como vier esse pacote Trump aí para o próximo mandato. A gente teve situações aí dos bancos centrais nos Estados Unidos e no Brasil trabalhando aí com taxas de juros, aqui no Brasil elevação, Estados Unidos redução, teve algum impacto, mas tem um fator bastante forte aí que já está 3 semanas no mercado, que é o nosso pacote fiscal aqui, que está ali um imbróglio entre governo, entre a alta cúpula do governo, né, principalmente, sobre essa decisão e que isso vem trazendo um dólar mais forte, né? Hoje a gente está vendo ele novamente ali encostar na casa dos 5,80. Isso é positivo para a precificação de commodities no Brasil. Então é um fator ainda que vai trazer bastante atenção nesse ano, nesse resto de ano de 2024 e início de 2025. E tivemos também o SDA aí trazendo, né, alguns ajustes para a safra dos Estados Unidos, cortando produção de soja principalmente, né, trouxe aí uma redução nos estoques de soja nos Estados Unidos e a nível global da ordem de 3 milhões de toneladas, mas ainda assim a conjuntura de precificação para a soja é negativa para Chicago, na soma dos fatores, porque a gente está falando de estoque global aí com um cenário normal de América do Sul em relação a clima, em relação à produção, que é o que vem acontecendo, a gente fala de estoques mundiais a níveis de 130 milhões de toneladas. Então é um cenário ainda bastante positivo. É 30 milhões de toneladas do que a gente tinha há 3 anos atrás, praticamente, em estoques. Então, a menos que a gente tenha algum default aí na safra da América do Sul, algum problema grave que ainda não está no radar em relação ao clima, esse cenário de oferta ele tende a, a,
a se posicionar aí de forma mais efetiva, e isso combinado também com questões políticas aí podem trazer ainda uma perda aí de 10, 15 reais a saca para o preço da soja lá na colheita. E olhando para o milho, né, que tem esse cenário internacional também um pouco mais delicado, né, a Argentina plantando menos milho, Estados Unidos nessa questão comercial, a China, se tiver algum problema na safra do ano que vem, vai ter que recorrer ao milho brasileiro. Então, acho que tem esses fatores aí que acabam ajudando nesse momento a precificação de grãos aqui no Brasil. E no caso da soja, só para retomar, a gente está tendo uma conjuntura de óleos vegetais, né? Perdas na safra da Ucrânia, na safra da União Europeia, de canola, de girassol, na Rússia também, da mesma forma, né? Isso trouxe um squeeze aí, né, de óleos vegetais que também está interferindo nesse mercado de soja. Só que temos que olhar para petróleo também. Essa semana, né, esses últimos dias, tivemos ali a alta cúpula do governo chinês reunido para trazer algumas questões aí, alguns anúncios sobre perspectivas econômicas, mudanças de direcionamento econômico da China, e aí isso ainda não é, refletiu de forma positiva no mercado. Pelo contrário, né, o petróleo vem caindo e isso de alguma forma também aperta aí de forma significativa o mercado de óleos vegetais. Tem uma influência. E aí acho que queria passar para o Rodrigo para ele trazer aí, adicionar os pontos relacionados aí aos movimentos de bolsas. Vamos lá, Stefan. Bom, a última semana foi bem intensa para o mercado de grãos. O Stefan colocou bastante atualização. Nós tivemos aí eleições norte-americanas, decisão de política por parte do FONC, né? Taxa de juros nos Estados Unidos veio em linha com o esperado, foi reduzida em 0,25 ponto percentual, 5% para 4,75%. E mais especificamente para o mercado de grãos, na última sexta-feira nós tivemos a atualização do relatório de oferta e demanda agrícola mundial por parte do USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e que trouxe ajustes negativos aí para produtividade, produção e estoques finais de soja e milho na atual temporada nos Estados Unidos. Isso trouxe um tom de sustentação para as cotações dos grãos, que já vinham registrando aí alguns ganhos ao longo da semana. Para a soja, o corte de produção foi um pouco mais expressivo, né? Foi acima da faixa esperada pelo mercado, né? Um corte de produtividade. Agora a produção está estimada em 121,42 milhões de toneladas, uma queda no comparativo mensal de 3,3 milhões de toneladas, e os estoques estão estimados em 12,8 milhões de toneladas. Para o milho foi uma queda um pouco menor, cerca de 1,5 milhão de toneladas. A oferta é uma safra cheia, 384,64 milhões de toneladas, e também um recuo nos estoques finais, que agora estão estimados em 49,23 milhões de toneladas. Apesar desse recuo, tanto nos Estados Unidos, né, para a atual temporada, entre um reporte e outro, e também a nível global, é importante reforçar esse cenário de incremento de estoques finais, tanto nos Estados Unidos quanto a nível global, se a gente compara uma safra e outra, né? A temporada 23-24 e a 24-25. Então, ainda é um cenário de fundamentos um pouco baixo, pouco não, né? Baixista aí para os grãos, especificamente para a soja. Em termos de preço, vale ressaltar que para o milho foi interessante que ele registrou altas em todos os pregões entre 1 e 8 de novembro, né? Então, entre uma sexta-feira e outra, no comparativo semanal, valorização aí foi superior a 3%, mas ele registrou ganhos em todas as sessões em Chicago. Contrato dezembro na tela agora, 4,33 dólares o bushel, registrando ainda fortalecido, apesar do recuo que nós tivemos no dia de ontem. Ele segue um viés positivo no curto prazo. E a soja março 25 na tela agora 10,33 dólares o bushel, né, às 11h25 da manhã de terça-feira. Hoje apresentando um recuo, assim como no dia de ontem, né, mas tivemos
esse viés positivo ao longo da última semana, até o fechamento do dia 8 de novembro. Para o milho é importante também salientar os fundos agora estão com um saldo positivo em derivativos do cereal, né, futuros e opções. Ah, de acordo com o reporte do CFTC da última sexta-feira, é a primeira vez no ano que eles ficam positivos, desde meados de agosto de 23, que esse saldo é negativo. Então, em linha com esse movimento de preços, né, fundos positivaram, saldo comprado agora é de 22.043 contratos. Para a soja ainda é um cenário, temos um viés negativo, né, apesar da redução da posição vendida, o saldo negativo é de menos 70.112 contratos, contabilizando futuros e opções. Trazendo para Brasil, milho aqui na B3 segue direcionado para cima, né? Nós estamos próximos ao vencimento do contrato novembro, né? Que seria agora no dia 15 de novembro, mas é feriado no Brasil, então a liquidação vai ser na próxima segunda-feira, muita atenção. A liquidez já está migrando para o contrato janeiro 25, que segue em tendência de alta aí, analisando diferentes prazos operacionais. Na tela agora R$ 77,64 reais a saca. Graficamente analisando, ele tem um topo aí, uma máxima atingida no final de setembro a 78,01. Acredito que seja o próximo obstáculo para o ativo no curto prazo. Nível de suporte na região dos 75,14. Em linha com esse movimento, mercado doméstico fortalecido, como o Stefan trouxe também. Fechamento do CPEA, né, ele vem renovando as máximas aí do ano, desde também meados de abril de 23, acima dos R$ 74 reais a saca. No dia de ontem o fechamento foi R$ 74,55, uma valorização aí frente à última segunda-feira. E soja Paranaguá, indicador CPEA, também fortalecido, veio a R$ 145,82 reais a saca, acima dos R$ 144,59 que nós tivemos na segunda-feira anterior. Acho que esses eram os principais pontos. Exportações, só ressaltar, exportações norte-americanas de soja e de milho, elas seguem bem intensas, especialmente a de milho, né? Mas a de soja também segue superior no comparativo com o mesmo período do ano anterior, né? Por lá, a de milho cerca de 40% acima. As vendas semanais vieram acima da faixa esperada pelo mercado. Os maiores detalhes a gente vai vem no nosso relatório no Fato Agrícola agora que sai nessa tarde, e isso também tem dado um viés de sustentação, né, um combustível para essa alta de Chicago. Acho que esses eram os principais pontos aqui da parte de grãos. Show de bola, Rodrigo. Show de bola. É isso, então. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que nos prestigia aí no ouvindo nosso podcast. E até a semana que vem, né, pessoal? Valeu, Valeu, turma. valeu. Turma, boa Fique semana. bem. Boa semana, pessoal.